Só lembrando algo muito importante. Você que está em casa participando, dá um like aí. Dá um like aí, porque isso é que faz o vídeo ir à frente, alcançando outras pessoas também. E essa mensagem nossa, ela está numa coletânea baseada na série Justiça Generosa. Então, tanto você que está aqui quanto quem está em casa, todas as mensagens dessa série, hoje é a quarta, com exceção da de domingo, né, Tony? Que domingo teve uma queda de energia no meio da transmissão, e foi uma queda aqui na cidade, então atrapalhou a transmissão todinha. Então, as 3 primeiras mensagens, as 2 antes e essa aqui, você pode já alcançar. Creio que hoje à noite, essa aqui já está no ar, lá na página do pastor, tá bem? Tu vai na página do pastor Júlio, na minha página, entra lá, se inscreve lá se não está inscrito, e você vai encontrar já a mensagem separada também. Muito bem. Meu tema para hoje, meu tema para essa manhã é o seguinte: de onde vem a pobreza? De onde vem a pobreza? No último domingo, eu falei sobre um texto com o qual eu quero começar a minha palavra dessa manhã. E eu esqueci de chamar os novos, né? Está ali a irmã Isabela e a irmã Érica. Os novos para a classe podem levantar, podem ir para a classe, os novos. Esqueci de chamar os novos. Podem ir. Que falha minha. Os que estão passando pelo discipulado. Batismos agora, sim, não esqueça. Último domingo de setembro, dia 27 de setembro, batismos, mais um grupo de batismos na igreja. Glória a Deus, irmãos. Dá um glória a Deus aí também. Mais um grupo de batismos. Essa pandemia foi um período de colheita para a gente em vários aspectos, principalmente no aspecto espiritual. O Senhor agiu e trabalhou. Então, muito bem. Nosso tema: de onde vem a pobreza? De onde vem a pobreza? Falamos no último domingo sobre um texto com o qual eu quero começar a minha palavra dessa manhã. Está lá em Mateus 26:11, pode soltar aí. Mateus 26:11, pode soltar o texto. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Sempre teremos pobres nesse mundo, disse Jesus. E quando Jesus fala isto, ele não fala por si só, ele faz alusão a um outro texto do Velho Testamento. Lembra-se? Vamos de novo lá, Deuteronômio 15:11. Deuteronômio 15:11. Olha o que diz: sempre haverá pobres na terra, portanto eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. 1500 anos antes de Cristo, essa palavra foi direcionada por Deus para Moisés, e por Moisés depois para o povo. Desde que a humanidade se entende como humanidade, até o período da volta de Jesus, sempre existiu e sempre existirá pobreza na terra. Não há como fugir a essa mazela. Uma pergunta então faz-se necessária: de onde vem a pobreza? Essa pobreza que sempre existiu, desde que a humanidade está na face da terra, essa pobreza que existirá até a volta de Cristo, de onde é que ela vem? De acordo com a visão política da esquerda e da direita, a pobreza tem causas diferenciadas. Por exemplo, para os teóricos de esquerda, as raízes da pobreza são sempre forças sociais fora do controle dos pobres, tais como preconceito racial, privação financeira, desemprego e outras injustiças. Já os teóricos de direita culpam os desajustes familiares, a perda das virtudes de caráter, tais como autocontrole, disciplina. A pessoa é pobre porque ela não quer trabalhar, ela é pobre porque não quer correr atrás, ela é pobre porque não quer suar o rosto, e outros costumes e práticas negativas dos que se dizem, dos que são intitulados pobres. Porém, se liga nisso,
A visão bíblica acerca da origem da pobreza não se encaixa nem em um modelo de direita, nem em um modelo de esquerda, pois a Bíblia tem uma visão altamente diversificada sobre as causas da pobreza. A Bíblia vai nos ensinar isso. Alguns fatores que a Bíblia nos mostra sobre o porquê de existirem pobres na face da terra são exatamente estes fatores que nós vamos ver nessa manhã. Tá bom? Vamos lá então. Primeiro fator, a opressão. Opressão. A opressão tem várias facetas. Por exemplo, a opressão, ela pode significar um sistema judicial favorável apenas aos poderosos. A Bíblia está repleta de passagens nesse sentido. Vamos ver a primeira? Levítico 19:15, olha o que diz lá. Levítico 19:15. Não cometam injustiça num julgamento. Não favoreçam os pobres. Olha que interessante. A pessoa não tem que ser beneficiada só porque é pobre. Justiça é justiça, é igual para todos. Mas olha o que diz: nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Na nossa justiça brasileira, qual é a parte aí? A primeira parte ou a segunda parte que é mais observada? Ninguém agrada pobre aqui na justiça brasileira. É o rico que é agradado sempre. Aquele que paga o melhor advogado, aquele que tem suborno, aquele que tem propina para dar para as autoridades judiciais. Para o pobre que rouba uma galinha para matar a fome, prisão imediata. Prisão imediata. Nunca vou me esquecer daquela cena quando, no presídio, fazendo uma visita habitual, encontrei lá um rapazinho, oriundo de uma igreja cristã evangélica, desesperado, naquele meio pesado. E eu perguntei: rapaz, o que você fez? Ah, pastor, não era para eu estar aqui não. O cidadão botou fogo na casa da minha mãe. Eu simplesmente dei um couro nele e estou aqui agora. Ele deu uma surra no cara que tinha colocado fogo na casa da sua mãe. E foi jogado lá junto com traficantes e mais uma série de outros delinquentes. Isso nunca aconteceria com o rico? Ou aconteceria? Jamais. Mas com o pobre sim. Com o pobre sim. Para o rico, que rouba milhões, gerando mortes em massa pelo desvio do dinheiro público, ou vocês não acham que essas aí quase... Estamos com quantas mortes no Brasil? Quem é que sabe aí? Quase 120 mil já, não é? Acho que já é quase 120 mil, se eu não estou equivocado. Um bom percentual dessas mortes, desvio de dinheiro público. Dinheiro que era para comprar equipamentos hospitalares, remédios, e que não foram direcionados ao pobre. Menos leitos de UTI e daí por diante também. Autoridades que se valeram de um período de caos social para ganharem às custas do pobre. Miseráveis homens que são esses. Miseráveis homens que são esses. Mas o rico, ele aguarda em liberdade o seu julgamento que dura anos. E quando ele é condenado, via de regra, ele pega a prisão domiciliar. Em casa, com os seus. Sem dúvida, vivemos num país de justiça corrupta. Isso é uma das facetas da opressão, que faz com que a pobreza existe. A pobreza também tem a ver, se liga aí, com empréstimos a juros altíssimos. Algo que é muito comum por parte das agências de crédito bancárias que operam no mercado brasileiro. Ou crentes que operam com base na agiotagem, o que é considerado pela Bíblia algo abominável. Agiotagem, empréstimo com juros altos, é crime moral, segundo a Bíblia. Vamos lá, vamos ler o primeiro texto. Êxodo 22 aí, 22 do 25 ao 27. Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que vive entre vocês, não cobrem juros dele, não emprestem visando lucro. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei.
pois sou misericordioso. Olha, irmãos, conversei recentemente com um irmão em Cristo, que era um dos maiores agiotas da nossa região. E ele disse que o efeito imediato da sua conversão foi ele abandonar o pecado da agiotagem. Porque ele sabia que estava explorando famílias menos favorecidas economicamente, e quando a pessoa não podia pagar, o que ele ia fazer? Ia matar a pessoa? Ele é crente, ele se converteu. E ali ele conta que a vida dele mudou quando ele abandonou esse pecado, e ele deu um 0 em todas as dívidas das pessoas com ele, porque ele não queria mais participar de algo tão cruel e sórdido. É isso aí. Podemos ainda também falar sobre os salários baixíssimos, que a maior parte dos empresários paga como meio de opressão ao pobre. Olha aí, falei da opressão no sentido do sistema judiciário desfavorável ao pobre, falei da opressão no sentido de juros altíssimos, e também agora falo no sentido de salários baixos, pagos por empresários que conhecem a palavra, que se enriquecem a cada dia, mas vivem crescendo às custas da miséria alheia. Vamos lá, Jeremias 22:13, olha o que diz: ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. Jeremias 22:13. Agora olha lá, vamos avançar para Tiago 5, do 1 ao 6. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Que palavra forte, hein, irmãos? Se há alguém que precisa aprender a pagar salários mais dignos para os seus empregados, é o empresário cristão. Ele não tem que pagar obrigatoriamente o que a lei lhe manda pagar como piso. Ele precisa ir além, mostrar generosidade, para que as pessoas digam: boa coisa é trabalhar para fulano, para ciclano, para beltrano de tal, porque ele é justo na maneira como ele compartilha aquilo que ele ganha. O empresário cristão tem que brilhar no meio da escuridão que prevalece no mundo, mostrando que é diferente, porque a sua visão envolve a distribuição de riquezas, das riquezas que Deus lhe deu, de forma equânime, justa para com todos. Basicamente, também, os profetas do Velho Testamento, eles culpavam os ricos, quando a riqueza e a pobreza extremas se faziam presentes na sociedade lado a lado. Vamos lá, vamos começar por Amós. Olha o que diz: vocês pisam no pobre e o forçam a dar-lhes o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Pois sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Mudou alguma coisa hoje, irmãos? Não mudou nada. É o mesmo quadro, é a mesma essência. É o que impera em nossa sociedade maligna, no nosso sistema judiciário corrupto. Avançando aí, Ezequiel 22:29. O povo da terra pratica extorsão e comete roubos, oprime os pobres e os necessitados e maltrata os estrangeiros, negando-lhe justiça. Miqueias 2:2. Cobiçam terrenos e se apoderam deles, cobiçam casas e as tomam,
fazem violência ao homem e à sua família, e ele e aos seus herdeiros. E essa última parte é Isaías 5:8. Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. Eu disse para vocês que eu estou relendo os profetas, tanto os maiores quanto os menores, de Isaías até Malaquias. E escute isso, eu quero repetir uma coisa que eu falei aqui e quero te desafiar a começar esse mesmo exercício. Profeta não é aquele que obrigatoriamente prevê o futuro. Esse conceito é um conceito incompleto, é um conceito inadequado. Profeta é aquele que proclama a mensagem de Deus. A palavra profecia quer dizer literalmente mensagem. E essa mensagem que o profeta proclama geralmente, não é acerca de alguma coisa que vai acontecer na próxima década, daqui a 100 anos ou 1000 anos, não. A mensagem que o profeta fala da parte de Deus é uma mensagem contra a injustiça prevalecente na sociedade. Isto é ser profeta. Desafio você, começa a ler aí os profetas, de Isaías até Malaquias, com essa ótica, a ótica da justiça social. Você vai ter toda a página praticamente marcada, porque eles basicamente clamavam contra a miséria do pobre e a riqueza injusta do rico. Agora, irmãos, vamos lá. Se a Bíblia não tivesse mais nada para declarar sobre pobreza, escute o que eu vou dizer. Nós seríamos tentados a pensar que os teóricos de esquerda estão corretos, que a pobreza vem de condições sociais injustas. Contudo, a Bíblia não para por aí. Existem outros fatores que também geram pobreza, fora das condições sociais de iniquidade e de pecado que nós temos visto. Por exemplo, um desses fatores é o que nós podemos classificar como desastres naturais. Desastres naturais. Isso se refere a qualquer circunstância grandiosa que coloca ou mantém a pessoa na pobreza. Exemplo, olha aí, estamos vivendo a pandemia. Irmãos, quantos empresários não fecharam as portas? Quantos negócios não foram impedidos no meio do seu crescimento? A igreja tem algumas dessas pessoas que estão passando por dificuldades, que estão atravessando uma situação de pobreza nunca antes imaginada. Você conhece alguém também, certamente. Algumas coisas prosperaram, é verdade, mas em boa monta, muitas outras coisas se arrefeceram, diminuíram-se quanto ao seu ganho. Uma pandemia, uma tragédia como a explosão em Beirute que vimos agora, um país que já passava por um caos econômico e que graças àquela explosão está com perdas ainda maiores, difíceis de solucioná-las. Ou a fome, como nós vemos lá em Gênesis 47. Vamos lá, Gênesis 47, 13. Todo mundo conhece a história de José do Egito. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. Desastres naturais que podem produzir pobreza. Também, vamos ser justos, precisamos encarar uma realidade. Algumas pessoas parecem ser incapazes de tomarem decisões corretas quanto à administração das suas finanças. E aqui não tem nada a ver com falha moral. Alguns indivíduos simplesmente não conseguem fazer boas escolhas quanto ao uso do seu dinheiro, quanto ao investimento do seu dinheiro, porque lhes falta discernimento, não foram ensinados. Um exemplo clássico. Essa eu vou falar com propriedade de causa, porque eu tenho ouvido e tenho visto isso. O auxílio emergencial de R$600 ou R$1.200 para a mulher que toma conta de casa e que age também como pai, muita gente está usando esse dinheiro
Não é para comprar comida, não. Artigos de primeira necessidade, não. Muita gente está usando esse dinheiro para trocar os móveis da casa. Sabia disso? Não estou sendo injusto no que eu estou falando, não. Para se dar ao requinte de obter alguns luxos. E não é porque são pessoas más no seu coração. É porque, sem orientação prévia, sem terem aprendido essa lição, estão vendo um dinheiro que nunca viram com tanta facilidade na mão e querem gastar em alguma coisa que lhes agrade a alma. Mas poderão ter problemas lá na frente, porque esse dinheiro poderá fazer falta, porque ele é para uma emergência, é para um momento de dificuldade. Outra causa da pobreza, aí sim, é o que nós podemos chamar de falhas morais, individuais, como a preguiça. Eu estava vendo ali a camisa de Belinha, até brinquei na porta ali, don't be lazy, não seja preguiçoso. E ela nem sabia o que ia falar sobre isso. Vamos lá? Provérbios 6, do 6 e 7, vamos? Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. Ou seja, a formiga é proativa. Ninguém tem que dizer para ela o que ela vai fazer. Ninguém tem que ensinar ela a correr atrás. Ela sabe o que ela tem que fazer. Ela trabalha de um modo que ela não para jamais. Tem gente que se acostumou a viver escorada nos outros. É o pobre coitadinho da turma, é o mais injustiçado, é o mais digno de pena e quer sempre uma mão amiga que o levante de alguma crise financeira ou econômica. Está errado. Outra falha moral individual é a falta de domínio próprio em algumas áreas-chave da vida. Vamos lá? Provérbios 23, 21. Vamos lá. Olha, irmãos, como nós temos que conhecer a Bíblia com profundidade para nós entendermos algumas questões dessa vida. Olha o que fala: pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência, a preguiça, os vestirá de quê? De trapos. O livro de Provérbios é insistente ao afirmar que dedicação ao trabalho pode resultar em prosperidade econômica. Vamos ver isso aí? Provérbios 12, 11. Provérbios 12, 11. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Provérbios 14, 23, olha o que diz: todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Porém, aí é que está a maravilha da Bíblia, há exceções. Pessoas que trabalham, produzem, mas não conseguem provar do que fizeram, do que produziram. Vamos lá? Provérbios 13, 23. Provérbios 13, 23. Vamos lá? A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Olha aí novamente, a ideia da justiça injusta, que se levanta apenas a favor dos ricos e não do pobre, fazendo com que o pobre perca o pouco que ele tinha produzido. Assim sendo, se liga aqui, por favor. Quero fechar essa questão com um arremate. A pobreza é vista na Bíblia como um fenômeno complexo. Não tem uma só causa, não tem um só motivo, não tem uma só razão. Há vários fatores diversificados, mesclados entre si, que geram a pobreza. Vou dar um outro exemplo aqui. Pessoas em situação de rua, ou como nós conhecemos de modo pejorativo, moradores de rua. Um grupo com o qual essa igreja faz um trabalho excelente, sistemático, semana após semana. O que faz uma pessoa morar na rua? Já parou para pensar nisso? Já pesquisou o tema? A questão ali não é só econômica não, querido, querida. Muitos daqueles moradores de rua têm famílias equilibradas, famílias estáveis. Vou além. Muitos daqueles moradores de rua
têm cartão de benefício social. Sabia disso? Perdão. Muitos daqueles moradores de rua têm uma casa que está lhes esperando, mas por uma série de questões psicológicas, mentais, eles não conseguem mais se juntar à sua família de origem. Escolheram aquilo como estilo de vida, do qual não abrem mão. E você não consegue colocá-los no albergue, você não consegue colocá-los numa casa. Eles não querem, eles querem continuar na rua. É um problema. Não é uma explicação apenas que vai resolver essa questão. Isso significa dizer, então, que para a gente resolver a questão da pobreza, não basta uma boa lei governamental, ou uma cesta que a gente entregue todo mês. A gente não consegue resolver a questão da pobreza assim. Qualquer redução em larga escala do nível de pobreza na sociedade acontecerá por meio de um conjunto abrangente de medidas públicas, privadas e espirituais, pessoais e corporativas. Eu quero que você leia comigo aí um texto. Vamos lá? Pode soltar aí. Vamos comigo? Você, igreja, vamos lá? A solução não será dada pela esquerda nem pela direita para essa questão milenar. Por quê? De acordo com a Bíblia, as 3 causas da pobreza são opressão, calamidade e fracasso moral individual. Está aí. De acordo com a palavra de Deus, os esquerdistas estão incompletos na sua análise do porquê da pobreza. E os de direita também. Existe opressão sim, mas também tem calamidade, tem tragédia, que vez por outra se abate sobre a humanidade. E também há falhas morais individuais, pessoas que escolheram seguir por esse caminho, por não saberem administrar a sua vida. Eu quero então fechar a palavra dessa manhã com um lembrete. Independente da causa da pobreza, escute, Deus continua amando o pobre. O cara está jogado na sarjeta, sendo lambido pelos cães. Ele tem uma mulher, ele tem filhos, ele tem uma casa. Eu vou dizer então, está aí porque quer, bem feito. É assim que a gente faz, irmãos? É assim que a igreja faz? Tem que fazer? Claro que não. Independentemente da causa da pobreza, Deus continua amando o pobre. E novamente eu quero te convidar a ler comigo um texto bíblico que você já viu, ou então você correu dele, de um dos livros que eu disse aqui que são mais chatos da Bíblia, o livro de Levítico. O que está sendo maravilhoso para mim nessa releitura dos profetas e do Velho Testamento, graças a essa série de estudos, é encontrar alguns tesouros que quantas vezes eu já li e passei por cima direto. É por isso, irmãos, que a Bíblia é diferente. A Bíblia é distintiva. Você pode ler o Salmo 23 50 vezes, mas vai ter um dia específico na sua vida que o Salmo 23 vai te trazer um recado especial que você não tinha visto ainda, que você não tinha tentado ainda. E há uma parte em Levítico que fala sobre instruções, orientações, sobre como fazer sacrifícios a Deus para pedir perdão por pecados. E em Levítico capítulo 5, há uma parte que contém um cansativo número de regras para que a pessoa pudesse ser perdoada dos seus delitos diante de Deus, orientando sobre quantos animais tinham que ser oferecidos, o que a pessoa tinha que fazer, como os sacerdotes deveriam oferecer os sacrifícios. Só que de repente o texto para, e ele passa a mirar em alguém muito específico, no pobre. Para aquele que não tinha condições econômicas de oferecer o sacrifício padrão, aquilo que todo mundo dava, para poder pedir perdão de pecados. Vamos ler essa parte. Levítico 5, do 11 ao 13. Olha o que diz, olha que passagem linda. Se, contudo, não tiver recursos para oferecer 2 rolinhas
ou 2 pombinhos, trará como oferta pelo pecado um jarro da melhor farinha, como oferta pelo pecado. Mas sobre ela não derramará óleo, nem colocará incenso, porquanto é oferta pelo pecado. Ele a trará ao sacerdote, que apanhará um punhado dela como porção memorial, e queimará essa porção no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação em favor dele por qualquer desses pecados que tiver cometido, e ele será perdoado. O restante da oferta pertence ao sacerdote, como no caso da oferta de cereal. Levítico 5, do 11 ao 13. Você entende isso? O cara era pobre, ele não podia dar um cabrito, ele não podia oferecer um boi, um novilho, uma pomba, uma rolinha, ele não podia dar, um passarinho, ele não tinha como oferecer para ser perdoado. Então esse cidadão, ele não tinha mais jeito. Em Israel não havia perdão para ele? Não, claro que havia sim. Deus é o Deus dos pobres, não se esqueça disso. Então o cara podia oferecer um punhado de farinha. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Um punhado de farinha para ter o seu perdão. Vamos ser sinceros? Em casa de baiano pode faltar tudo, só não falta farinha. Hein? Até quem não é baiano, eu não sou baiano, lá em casa não falta farinha. Hein, Débora? Falta farinha na sua casa? Falta farinha na sua casa, Neto? Acerca dessa passagem, acerca desse trecho bíblico, olha o que um comentarista famoso disse. Vamos lá? Olha o que ele diz, pode soltar aí. Quem sabia que seria perdoado de seu pecado, mesmo se aproximando de Deus com apenas uma xícara de farinha e uma confissão de seu pecado, aprendia algo fundamental sobre a graça de Deus. Até a pessoa mais poderosa da face da terra sabia que Deus não se impressionava com os sacrifícios mais luxuosos. Amém. O que importa para Deus é o quê? A atitude do coração. Estão lembrados sobre algo que eu falei, creio que foi em nosso segundo encontro, acerca das religiões vizinhas de Israel? Nas culturas antigas, dos povos que circundavam Israel, os deuses eram identificados particularmente com os reis, com as pessoas da alta sociedade. E fazia todo sentido, porque quem construía os santuários a esses deuses eram os ricos, os grandes proprietários de terra, os grandes líderes da nação. Por isso os ricos eram considerados os favoritos, os prediletos dos deuses. Mas o Deus da Bíblia não é assim. Deus não exige que todos lhe ofereçam sacrifícios do mesmo tipo e valor. Por isso, automaticamente, o rico não pode dar mais do que o pobre. Ainda que ele dê em quantidade, ainda que ele tenha o dízimo de 5 mil, 10 mil reais, o dízimo dele é o mesmo dízimo do pobre que dá 10 reais, que dá 100 reais. Porque para Deus não é a quantidade, é a qualidade da oferta que conta. É isso que nós temos que entender. Deus pede que cada pessoa lhe ofereça aquilo que pode, aquilo que é fruto da sinceridade, da honestidade, da integridade dela, da condição dela. Você ganha 1.000 reais, seu dízimo é de 100, não é 200, não é 300. Não queira fazer aquilo que você não pode fazer para tentar impressionar quem quer que seja. E quando nós temos um coração puro na oferta que nós damos ao Senhor, nós temos acesso à graça de Deus, porque a graça é a chave de tudo, principalmente da adoração. É por isso, e aqui eu concluo, dizendo o seguinte: os pobres são tão aceitáveis a Deus em suas ofertas quanto os ricos.
é a generosidade de Deus, a gratuidade da sua salvação, que estabelecem o fundamento de uma sociedade em que deve haver justiça para todos. E quando eu vou para a Bíblia, até mesmo nas mais chatas regulamentações que estão na Bíblia, dos rituais do tabernáculo, dos deveres dos sacerdotes, nós observamos, sem sombra de dúvidas, que Deus cuida do pobre, que a sua lei provê recursos para quem está em desvantagem, sempre. Se esta é, então, a preocupação de Deus, ela deve ser a nossa preocupação também. Eu sou convidado nessa manhã a me importar com aquilo que Deus se importa, a olhar para o que Deus olha, a cuidar do que Deus cuida, a dar valor àquilo que Deus dá valor. Então, se a igreja não entender isso, irmãos, se há irmãos ou irmãs que não compreenderam que a tônica da ação social, a ênfase da ajuda ao pobre, do compartilhamento de recursos, de uma igreja solidária, é o âmago da Bíblia, então estão no lugar errado, não compreenderam ainda nem a salvação que receberam em Cristo. Porque de graça recebestes, de graça dai. E o que é que você tem, pergunta Paulo, que você não tenha recebido? Você recebeu tudo de Deus, então tudo que é seu pertence a Ele. E se tudo que é seu pertence a Ele, você coloca a serviço da causa do reino sempre, sempre. Que Deus nos abençoe para abençoarmos a quem? Ao pobre. Uai, pastor, mas eu também sou tão pobrezinho, eu também sou tão pobrezinha, eu também preciso de ajuda. Eu te garanto uma coisa, você que está em casa, participando desse culto, sentadinho no sofá, deitadinho na cama, você não é pobre coisa nenhuma, nem você que está aqui, arrumadinho, cheirosinho, tendo tomado café. Quando eu falo em pobre, eu falo naquele que está numa condição subhumana, naquele que não tem direito ao básico, naquele que não tem a garantia de que daqui a pouco comerá um bom prato de comida, como todos nós comeremos aqui. Esse é o pobre verdadeiro, acerca do qual a Bíblia fala, e é com ele que nós temos que nos preocupar. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor nesse momento. Só para lembrar, Tony, hoje não vai dar tempo dessa mensagem entrar não, né? Só amanhã, né? Essa agora de manhã. Amanhã você pode procurar lá na página do pastor Júlio, tá bom? Júlio César P. Gonçalves. Júlio César P. Gonçalves está lá. Você pode entrar nela, compartilhar, passar adiante também, dar o seu like lá. E à noite, dando continuação ao Salmo 51. Ao Salmo 51, com uma grande palavra de salvação nessa noite. Traga convidados, traga amigos para estarem aqui. Deus quer continuar salvando vidas em nossa igreja. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela maneira como o Senhor nos falou, pela Tua palavra nessa manhã. Que ela fique guardada e gere fruto para a eternidade, Deus. Dá visão à Tua igreja em relação ao pobre. Dá visão a cada filho Teu em relação àquilo que deve ser prioridade nossa. Abençoar os desvalidos, os marginalizados, os empobrecidos, os explorados, aqueles que estão à margem da sociedade. Nos dá amor e misericórdia, mas um amor e uma misericórdia que estejam pautados no Teu Filho Jesus, porque Ele é o nosso exemplo, Deus. Exemplo de graça, Deus. Então nos ensina a sermos mais despojados. Que alegria saber, Deus, que pessoas têm sido tocadas pelo Senhor. Como aquele irmão que deu testemunho de que passou a separar diariamente na renda da sua loja um valor para ajudar as pessoas necessitadas. Glória ao Teu nome, Deus. É a Tua palavra agindo, é a Tua palavra gerando efeito, é a Tua palavra mudando corações. Glória ao Teu nome, Senhor. E que ao longo desse domingo, nós sejamos visitados várias vezes pelo Teu Espírito Santo. Porque queremos Te ver, queremos Te contemplar. Nós Te amamos, Senhor.
nós te amamos. Em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, queridos. Você, um beijo no seu coração. À noite, 7 da noite, estamos juntos, se Deus quiser.